Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No episódio anterior, a gente fomentou sobre a prática da transmutação sexual. A gente sabe que o segundo fator é a transmutação. O que, de fato, é a transmutação sexual? Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, como a Amanda colocou, hoje nós estaremos aí na prática o que é a transmutação sexual. A transmutação sexual, até antes de nós develarmos, até quando eu falo de desvelarmos algo, né, não quer dizer que seja algo que esteja velado. Está velado aí aos olhos dos profanos, ou seja, daqueles que ainda buscam o prazer aí, né, da vida diária, como a gente sabe. A transmutação, né, de uma forma, eu posso dizer assim, histórica, ela era ensinada tão somente para pessoas que já tinham um conhecimento prévio, né, da questão sexual. Ou seja, eram pessoas que eram preparadas antecipadamente para depois ser passado esse conhecimento. Então, para vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, a gente está trazendo, né, essa aula magma, né, como a gente coloca, por quê? Porque já teve um conhecimento antecipado. Então, essa transmutação, como a gente trouxe no episódio anterior, a gente trouxe um exemplo em relação ao próprio petróleo, onde nós colocamos como algo cru, ou seja, aquela energia que ainda não está transformada e que, né, dentro de um procedimento ali, né, que a gente sabe que tem que ter o fogo, esse calor, para ser transformado em outros elementos. Então, na transmutação sexual, nós, dentro dessa refinaria, né, que é o nosso próprio corpo físico, nós temos aí esse fogo, que é o fogo sexual. Mas esse fogo sexual, ele ainda precisa o quê? De elementos para que isso funcione de uma forma de transmutação. E esses elementos, é claro, como a gente falou de energia também no episódio, no último episódio, então tem que ter o quê? Uma conexão do positivo com o negativo. Então a transmutação sexual em si, ela é o quê? É a é o ato sexual entre homem e mulher, exclusivamente, para que se gere uma terceira força. Essa terceira força dentro desse fogo sexual é que vai fazer com que ative aí todo o nosso sistema endócrino e que essas sementes, como até a gente colocou, né, falando sobre a energia, ela desabroche, ou seja, ela germine e ela se transforme aí em uma consciência. Então a transmutação é o que? Eu pegar toda essa energia sexual que nós temos, né, todos nós possuímos essa energia e nós transformemos ela em outras substâncias. Nesse caso aqui a gente vai trazer, claro, algo diretamente ligado à consciência. Esse procedimento, né, reforçando homem e mulher, é a energia mais sutil que existe é transformada nesse momento. Então, isso é transmutação sexual. E você mencionou muito bem sobre essa união sexual entre homem e mulher, porque vai de encontro ao que nós falávamos anteriormente, no outro episódio, sobre esse equilíbrio ou até esse reequilíbrio de energias dentro de nós, fisicamente, num primeiro momento, mas olhando de maneira energética para a questão até dos pensamentos, quando falávamos de criar, né, sobre essa criação de pensamentos que acaba acontecendo. Então, através desse reequilíbrio das energias, dessa transmutação, ou seja, do ato sexual entre o homem e a mulher, sem perder a energia, sem ter um orgasmo, sem ter um espasmo sexual, faz com que essa energia não apenas seja conservada, mas ela seja refinada. Aí a ligação com essa refinaria de petróleo, por assim dizer. Porém, não somente uma refinaria física do nosso corpo. Claro que o corpo ele vai sentir, ele vai perceber isso. Mas até esse refinamento numa questão do pensamento. Porque ligando com o primeiro fator, e se a gente está falando do primeiro fator, a gente está falando também da Mãe Divina. Quando homem e mulher estão nesse ato sexual,
eles têm a possibilidade, por formarem esse Elohim, formarem Deus, eles têm a possibilidade de que, através da petição à Mãe Divina, que nós mencionamos em outros episódios, isso seja trabalhado de tal forma para eliminação, inclusive, desses pensamentos. Eliminação dessa energia densa que a gente vem trazendo, que a gente acabou criando, e isso está dentro da nossa mente. Então, o porquê, um dos porquês da transmutação é voltar-se para isso, para que a gente volte a esse estado divinal a partir da sintetização das nossas criações inconscientes e infraconscientes. Até pegando o gancho do Aracides e do Lincoln, e a Amanda trouxe a questão aí da prática, né? Então, essa prática realmente o que é? É o ato sexual em si. É fazer a questão da relação sexual sem a perda da energia, né? Porque essa energia toda ela trabalhada entre o positivo e o negativo, homem e mulher, razão e emoção, é que dá essa terceira força. Então, se observarmos na natureza, toda a questão de energia elétrica, toda a questão de energia que se tem, elas são propícia de duas partes de polaridades, como a gente falou, né, da dualidade, para gerar essa questão. Só que quando se faz o ato sexual da maneira que conhecemos, né, da forma de profanar, a gente perde essa energia. Então a gente tem um curto, tem esse espasmo e se perde essa energia e não se consegue gerar essa terceira força. E pouco a pouco vamos se degradando, como a gente bem mencionou no episódio anterior. Então aqui o ato de praticar é realmente homem e mulher, positivo e negativo, gerando essa força. Sabe que positivo com positivo dá curto, o negativo com negativo não gera, então precisa ter as duas forças emanentes, porque a natureza funciona com esse princípio. Dentro desse quesito a gente vem estudando já dentro do livro sagrado mesmo, a Bíblia, a gente tem várias passagens em Levítico sobre o fluxo, sobre Evangelho de Pedro, onde Pedro que trazendo que a pedra é o próprio sexo, aonde foi a igreja colocado sobre essa base, que tem essa chave dos céus na mão. Então a gente vai vendo que está tudo conectado, aonde até Jesus chega realmente a fazer uma transmutação nas bodas, que é na união. É lá onde acontece a primeira etapa dos milagres que Jesus, o Cristo, vinha fazendo. Que lá ele transforma a água em vinho, como a gente falou, é uma transmutação dessas energias dentro das bodas. Então, dentro desse contexto, na prática, a gente vai entendendo todos esses pormenores e todas essas questões simbólicas que ali estão depositadas. E prática, como a gente falou, é isso, é a questão do ato sexual em si. E é interessante que todas as culturas, a parte das civilizações, a gente vê que elas começam o ápice na parte sexual e se declinam pela própria parte sexual, porque não se tem o uso correto. Mas se tiver o uso correto, civilizações elas se elevam e não vai ter essa questão de se findar, porque vai à perfeição. Então, todas as questões, seja elas profanas, elas estão no sexo, e as questões divinais estão sobre o sexo também. Então, os dois portões do céu e inferno, nesse caso, estão depositados sobre o mesmo ponto de apoio. Onde Arquimedes até falava, me dá um ponto de apoio que eu moverei o mundo. E esse ponto de apoio é a pedra angular, que é a questão sexual. Então, até é importante nós reforçarmos aqui esse olhar para o gozo sexual, né, para esse espasmo sexual, onde nós instintivamente a gente tem um olhar pro prazer, claro, tem sim um prazer, mas é um prazer que nós chamamos de prazer inconsciente, pelo fato de ser instintivo. E esse prazer inconsciente, conforme nós vamos reproduzindo ele vai causando o quê? Uma degeneração. Então, se nós olharmos para todas as degenerações sexuais hoje existentes no mundo, inclusive de uma forma psicológica, né, as doenças psicopatológicas, e elas têm um pé nesse olhar de uma dispersão de energia e de um olhar inconsciente. Então a gente começa, opa, o que que tem aí por detrás disso tudo? Alguém que está fazendo, né, o sexo de uma forma equivocada, errada. Claro que isso não é ensinado, né, como a gente sabe, nas escolas, nem nas faculdades, e tão somente em escolas aí que realmente têm um conhecimento mais profundo. Então esse gozo sexual hoje, que é tão buscado aí, né, então até tem pessoas ensinando a como se chegar lá.
Então todo mundo está buscando chegar lá e poucos olham para essa transmutação. Ou seja, como é que eu faço para você ter um prazer consciente sem chegar lá? Até como o Sidney colocou em relação a um curto, é realmente isso. Então, o nosso cérebro ali, o nosso sistema nervoso, quando nós estamos numa atividade sexual ali que está muito intenso e o nosso coração, né, começa a disparar adrenalina, então nosso sistema nervoso ele começa a sobrecarregar. Na verdade, esse prazer inconsciente ele é um desprazer. É uma frustração, porque, né, eu poderia chegar e ter um tempo maior, mas não se consegue. E de um olhar instintivo, o que, que acontece diante de uma ejaculação, né, no caso do homem? Uma reprodução, ou seja, pode acontecer uma concepção. E uma outra coisa aqui que é importante também nós atrelarmos aqui em relações a doenças, que esses curtos, quando são muito repetitivos, eles geram doenças. Então a gente sabe que hoje é bem tem uma incidência muito grande de câncer. O câncer, principalmente de próstata, no caso do homem, ou do colo do útero na mulher, ele é onde se gera esse curto ali que dá aquele choque. E é claro, essa sequência aí vai deteriorando e vai fazendo, né, com que esses órgãos aí eles adoeçam. Então, para quem faz transmutação, né, ou seja, não se chega nesse gozo sexual, que, né, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pode perguntar, tá, mas de que graça vai ter eu fazer sexo se não tem o gozo? Aí que está o segredo. Porque o prazer realmente, uma questão de transmutação, ela é muito mais prazerosa. Só que as pessoas desconhecem. Por quê? Porque conhecem o sexo de uma forma comum. Para quem já pratica transmutação há muitos anos, não troca de forma alguma esse prazer consciente por esse prazer inconsciente, porque já sabe, né, como é que funciona. Então, são instigas aí, né, que você que está do outro lado e esteja pensando, puxa vida, mas como assim? É as mesmas questões aqui que nós, né, que praticamos, né, o arcano, tivemos no nosso início de caminhada. Por quê? Porque, como assim? Até eu lembro que no início, quando comecei a aprender sobre a transmutação, era uma coisa que até, de certa forma, me confrontava em relação à própria religião. Onde, não, mas se Deus criou e até tem uma fala lá, crescei e multiplicai-vos. Então não, tem que reproduzir, tem que reproduzir. Mas esse multiplicai-vos é o quê? Na luz, na consciência. Não de uma forma instintiva. E esse tema me faz lembrar sobre a questão da alquimia. Qual é a relação entre esses dois temas? A relação é muito grande, Amanda, porque se nós pegarmos a palavra alquimia, até de uma maneira etimológica e poética, a gente vai ver o prefixo al, que está atrelado até a Allah, como nas religiões árabes se fala, que é Deus. E quimia vem desta química. Então a junção que a gente faz é justamente dessa química divina, que é essa química no sentido de criação, até mesmo da multiplicação na luz, mencionada pelo Aracides Montreal, que é quando nós, através da transmutação sexual, nós multiplicamos essa luz, que ainda num primeiro momento a gente vê de forma figurada, mas que luz seria essa? Senão a própria consciência, ou seja, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos equívocos compreendidos, transmutados, sintetizados, transformados no primeiro momento em virtudes que nos levam para esse caminho divino, através dessa química divina, multiplicando essa luz interna. A gente deixa de multiplicar-se externamente para que tenha essa multiplicação consciente. Sim, até porque essa alquimia ela ocorre com mulher e homem através, né, da parte sexual, como a gente bem colocou,
E todo esse fogo erótico, toda essa questão animalesca que vem através do desejo, precisa agora que tenha alguém que sustenha ela e domine. Porque o animal, na verdade, ele não consegue dominar, ele vai chegar ao ato do espasmo e vai perder a energia. Mas aquele que já tem consciência, que está vindo no caminho de se tornar um homem, de causa e efeito, ele começa a dominar todos esses animais, a luxúria, todos esses desejos, ele consegue dar conta e fazer com que essa energia ela flua para cima, para dentro, através da nossa coluna, que é o que a gente vai trazer pormenores à frente, né, em outros estudos mais profundos sobre essa arte da alquimia toda, né, que vai trazer ali os elementos como o mercúrio, o enxofre, o sal, que dá origem a todos os metais. Então isso tudo a gente tem aqui dentro. A mulher como o fornilho, né, trazendo essa questão do ato de aquecer, o homem com o membro ereto, com o fogo, fazendo jus aí até o que o Lincoln falou ali. Em vez de roubar esse fogo agora para sair e multiplicar fora, ele recolhe esse fogo roubado agora, voltando à origem da onde ele saiu com o fogo. Inclusive até de uma forma simbólica, até como o Lincoln trouxe ali em relação à própria à alquimia, né, falando da química, onde a gente percebe ali que tem dentro da tabela periódica ali o hidrogênio e também o hélio. Então são essas dualidades que nós, enquanto não temos esse conhecimento da transmutação, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos tão somente dualizando, criando pensamentos. Então esses pensamentos, né, como a gente sabe, a gente vai proliferando, né, conforme nós vamos pensando. E a cruz, ela é um símbolo bem importante nisso tudo, porque ela também representa o sexo em si. Aí onde nós precisamos, através dessa transmutação, fazer com que esses elementos, eles morram na cruz. Ou seja, eu preciso levar toda essa transformação e para que eu sintetize esses duais, né, que são essas dúvidas, eu preciso fazer esse cruzamento. Aí, claro, no caso lá do próprio Jesus, onde ele se transformou no Cristo através dessa transmutação, aí nós temos o quê? Uma ressurreição, que é essa síntese aí que, né, o Lincoln até bem colocou como a própria transformação de algo mais elevado, ou seja, essa luz, como nós colocamos. Até trazendo a cruz, como o Horácio colocou ali, Amanda, dá para trazer o quê? O Cristo nasce na cruz. Então é o segundo fator, que é o nascer. Agora nascer realmente o ser, que é o Cristo. Matando, vamos colocar assim, todos os desejos, todos os pensamentos, se tornando o Cordeiro Imaculado, sem máculas, né? Para onde ele consegue extinguir a persona e realmente nasceu o Cristo. Então, dentro desse contexto, analisando até que o Aracides e o Lincoln colocaram sobre as questões ali de reproduzir a luz, toda essa semente que a gente tem dentro, que são sementes solares, em vez de a gente estar jogando fora, é como tirar a seiva da planta e ficar jogando fora, ela vai dessecar, vai morrer, porque não vai ter energia. Então essa semente é trabalhada e ela não sai de dentro dessa planta, essa seiva. Nós, como plantas, agora usamos toda essa parte dessa alquimia através dos 4 elementos e fazemos toda essa sublimação, fazendo essa elevação. Então não desperdiça energia e o que tem de semente se procria e cada vez que você vai fazendo esse processo, mais você vai dando intensidade a essas sementes. Essas sementes vão ficando mais maduras, mais luminosas e vão subindo pouco a pouco pela coluna, que é onde se mede cada discípulo no caminho iniciático, é através da coluna, devido a esse fato. Então você veja como grande é, né? Por isso que a gente trata um termo como capítulo de um episódio magno, que é justamente o cerne. Se qualquer uma das religiões, qualquer uma das escolas tirar esse segundo fator, acaba-se a realização. Não tem realização do ser, porque precisa desse nascimento. Precisa realmente se trabalhar com essa forja. Esse é o verdadeiro arrebatamento interno, porque é o momento em que você ilumina cada um desses espermas, desses espermatozoides e arrebata para o céu.
que é o santo grau, né? Esse cálice que a gente tem, que é o nosso crânio, o nosso cérebro. E é o Apocalipse citado, né, por São João dentro de nós mesmos. É esse fogo subindo e eliminando todos os pensamentos, todos os devaneios, todas essas questões energéticas que ficam roubando energia nossa. Elas são todas elas sintetizadas, né, incineradas através desse fogo do Espírito Santo subindo. Até bem colocado, né, pelo Lincoln, esse olhar do arrebatamento. Até o Sidney colocou também esse olhar para, né, para essas sementes que se tem, e as sementes, a gente fala em mente, a gente fala em pensamento, o pensamento são as próprias sementes. Só que elas estão ainda proliferando ali dentro da nossa mente. Então, todo momento que nós pensamos, principalmente algo excitatório, assim, que na questão sexual mesmo, se colocando, lá dentro está acontecendo, né, essa reprodução. E quando nós fazemos esse cruzamento de informações, ou seja, sintetizamos esses pensamentos, aí eles são arrebatados. Eles saem, né, da nossa mente, melhor numa transformação, numa transmutação, e se tornam aí partes conscientes. Mas ele só vai ser arrebatado se ele for purificado, tal qual o Cristo, o Jesus, né? Esse Jesus que vem histórico, ele se purifica para que aí tenha Tem esse esse arrebatamento. justamente. Vocês comentaram sobre o Cristo. Então, ele ter nascido de uma virgem tem relação com a transmutação sexual? Totalmente. Então, para quem nos acompanha, quando nós falamos aqui na gnose sobre mente, sobre a natureza, sobre o corpo, ou seja, sobre a emoção, o movimento em si, nós estamos falando o quê? De algo que está acolhendo de alguma forma. Então, a gente olha para quê? Para a mãe. Então, falou em natureza, mente, o corpo, como eu coloquei, é a mãe. E nós, enquanto nós estamos reproduzindo esses pensamentos dentro da nossa mente, a gente está fazendo o quê? Nós estamos, de alguma forma, intoxicando essa mente, ou seja, são catexes soltas, como nós chamamos, ou seja, são pensamentos que não têm um objetivo. Eles estão ali fazendo, né, o que nós, de momento, se cria um pensamento da ira, ele vai agir daquela forma, né, da ira. Mas quando nós vamos aprendendo sobre o primeiro fator, que a gnose ensina, que é eu fazer a eliminação desses pensamentos, ou seja, conforme eu vou eliminando esses pensamentos, eu vou obtendo uma compreensão, aí eu vou trabalhando com a transmutação sexual, vai aumentando esse meu nível de energia, vou conseguindo perceber muito mais coisas dentro desse meu mundo psicológico, e com o tempo eu vou eliminando essas toxinas, ou seja, eu vou descontaminando essa minha natureza, esse meu corpo, ou seja, a própria mente. E vai chegar num ponto onde eu realmente deixo esse corpo purificado, deixo ele puro, que, num contexto religioso, é colocado como virgem. Então, quando se fala assim, que Cristo nasceu de uma virgem, é quando esse corpo estava purificado para nascer esse Cristo interno. Então, essa Virgem Maria, que as pessoas olham num contexto bem de personificação de uma mulher, ela é a própria natureza. Enquanto nós não fazemos essa purificação interna, não nos transformamos nessa virgem, esse Cristo não nasce. Então, de momento, claro, né, nós estamos fazendo esse trabalho e aí vai, de alguma forma, já vai começando a ter uma modificação nessa nossa natureza, que é onde, de uma forma simbólica, é colocado como se o Cristo nascesse entre os animais, ou seja, ainda tem resquícios aí desses pensamentos, que daí a sua própria energia ela vai transmutando lá dentro esses pensamentos, vai dando essa compreensão, que é essa luz que nós falamos, e aí ele se transforma na própria natureza. Ou seja, é a questão do alquimista. Então, Jesus era um grande alquimista, onde tinha toda essa questão de estudo, né, sabedoria sobre esse assunto que estamos falando aqui. Quando se purifica, como a Aracides falou, ele não nasce mais a questão de reprodução externa e ele começa a fazer com que essas sementes façam um nascimento por dentro, nascido de si mesmo, que
que é nascido dessa virgem. Até você colocou como a Virgem Maria, como a questão até do Kundalini, que a gente vai falar à frente, subindo e elevando esse Cristo ao patamar de se chegar até o nascimento real dele, né? Que aí se transforma em homem, né? Um menino que vai pouco a pouco chegando a ter essa maturidade e se cristificando totalmente. E pode ser que ainda dentro desse contexto o estudante que nos acompanha fique em dúvida, mas Jesus nascendo de uma virgem, como que fica a questão da transmutação sexual no caso de Maria, da mãe, especificamente, essa mãe terrena de Jesus? A verdade é que ela trabalhava em transmutação sexual com o seu esposo José. E através dessa transmutação, isso faz com que o casal, havendo mérito para isso, possa gerar o que na gnose nós chamamos de um filho da sabedoria, que são grandes mestres que vêm a essa humanidade para trazer, revelar, desvelar conhecimentos, e Jesus Cristo é o maior exemplo disso, porém não foi o único. Né? A gente vê isso em outros contextos históricos, outras religiões. Mas sim, tanto num sentido interno, que é o que realmente nós buscamos nesses estudos, a gente entender o Jesus físico, o Jesus persona que se trabalha da mesma forma que nós precisamos fazer esse trabalho, purificando esse corpo, purificando os demais corpos sutis que nós temos, porém, num contexto histórico, a transmutação também existia. Exato, até é válido lembrar, né? Porque você falou dessa história, porque tem o contexto histórico, né, de Jesus, então aconteceu todas essas histórias e foi um dos maiores mestres que desceu e colocou em carne viva toda essa questão da simbologia, mas sempre trazendo essa alusão para dentro de si. Ele mostrou o mapa, então se você fica seguindo ele, você não está vendo o mapa que ele deixou, esse mapa tem que ser seguido. Se ele mostrou o caminho que ele fez e conseguiu, todos também, da mesma forma, conseguem fazer. E dentro de todo esse contexto, a gente analisa que nenhum mestre, nenhum dos avatares, todos que desceram aqui e fizeram um trabalho, tiveram isso, né? Esse efeito, essa questão de maestria sem uma mulher. Pode ser que dentro das histórias eles castraram mestres, eles tiraram a mulher, tiraram toda essa questão, mas sem a transmutação não se chega. Então, nesse fato, todos os mestres tiveram esposa, tiveram transmutações e chegaram ao ápice do segundo fator, nascer, porque sem o nascer não se tinha o real espírito, né, de deixar de existir para realmente ser, que é o que a gente traz aqui através dessa alquimia e do segundo nascimento. É interessante você trazer isso, porque se for olhar para um contexto, somente a eliminação parece que não é o suficiente. Você realmente tem que levar esses pensamentos até o ato, né? Para que ele seja purificado. Daí sim você consegue realmente fazer essa sublimação, como citado aqui. Claro que a eliminação é importante, a gente não pode descartar, mas com ela somada com a transmutação, você realmente consegue extrair realmente toda essa luz, né, que foi comentada aqui. É porque como é um processo, e aí realmente a gente está falando de alquimia, de química mesmo, chega um momento que o pensamento, que ele é químico por si só, ele é o chumbo também mencionado, ele é muito denso. Então, no início, quando nós estamos fazendo um trabalho de autolapidação, nós conseguimos alguns resultados nesse sentido de eliminação, de purificação. Até você mencionou uma palavra interessante, que é essa sublimação. Mas chega um momento em que tem alguns egos, alguns pecados, alguns defeitos que eles são muito densos. E você vai precisar de mais energia para que possa fazer trabalhar realmente de maneira nuclear, para que através desse fogo seja incinerado, seja feita essa alquimia mesmo, essa transmutação, para que tenha quimicamente a dissolução, né, dissolver esse ego. Por isso que tem toda uma ligação com a alquimia. Aí a necessidade da transmutação para que tenha essa energia. Mas
com o auxílio da Mãe Divina, porque a Mãe Divina é que aí vai direcionar, vai canalizar essa energia, a Mãe Divina, a Virgem Maria, a Kundalini, também já mencionada, que aí incinera. Então é todo um trabalho de autoanálise, é todo um trabalho de se perceber, de se auto-observar, e inclusive, posteriormente, em outros episódios, a gente vai falar de recomendações que a gente vai trazer, inclusive no ato sexual, que é o momento em que você tem uma usina nuclear ali de trabalho e essa energia sendo canalizada para esse contexto. Como o Olimpo trouxe essa questão, né, da mãe divina, seja em vários aspectos que se tenha na natura, né, tem todos os 5 aspectos dela, onde você trabalha e dentro desse trabalho todo você vai purificando essa tua alma humana para chegar a se fundir, porque ela é uma derivação sua, né? No caso, você é derivado dela, vai ter que fazer a junção e para isso precisa ir fazendo essa preparação que o Aracides falou, de você ir se limpando, né? Ser imaculado, para isso você precisa fazer o quê? Ir sintetizando tudo isso. Então, a gente sabe que não é do dia para a noite, a gente está falando da prática em si aqui, que é o ato sexual sem o derrame seminal, essa é a prática em si, né? Só que não é, comecei hoje, amanhã eu já estou pronto e preparado e já estou transmutando. Ali é um caminho lento, precisa e demanda de bastante paciência para ir repaginando e repreparando todo o seu corpo, porque ele está num processo de fazer o sexo normal como é feito, como fomos ensinados desde que nascemos. Chegando a essa etapa do conhecimento, a gente vai mudando e alterando, né? Então ele vai preparando as águas, vai limpando, né? Limpando as águas, os mercúrios e tudo mais, que é um assunto à frente a gente vai falar com mais detalhes. Então toda essa preparação, né, tá citada ali, passa por esses passos lentos e não pode, vamos dizer assim, ter pressa, porque a natureza não dá saltos, e pouco a pouco você vai conseguindo ir captando. Primeiramente, né, sentindo nos órgãos, depois vai sentindo as energias, vai sentindo a vitalidade, e aí vai vendo que dentro do casal isso acaba aflorando muito mais a questão, né, de você estar conectado, ter mais atos de carinho, de amor, né, porque é o que rege, é o que faz com que essa energia se sublime. Então, tudo isso são coisas que pouco a pouco a gente vai vendo e percebendo. Senão o pessoal acha que chegou a transmutar amanhã, já há um mês estou transmutando. A gente sabe que não. Ele tem os passos, ele tem todo um processo. E é interessante até, né, pegar uma frase ali que o Lincoln trouxe sobre autoobservação, autoanálise, que o estudante também pode recapitular a nossa primeira temporada, onde a gente vem trazendo todo esse passo a passo até chegar, né, no tema da transmutação, porque são temas bem importantes, né, que a gente pode ir se preparando bem antes, para que quando realmente, né, for realizar a transmutação, já esteja preparado, assim, né, vamos colocar. Não por acaso que essa só foi a partir dessa segunda temporada, de vários episódios já gravados, que a gente abriu, de fato, esse tema aqui no canal Piste Sofia, para que o estudante ele tenha um preparo muito voltado do primeiro fator, para que aí tenha essa sequência no segundo fator. E também algo importante aqui é sempre pontuado quanto à transmutação. Até tem um termo aqui que nós usamos dentro da gnose que no contexto de transmutação é como uma castidade científica que nós chamamos, né? E quando se fala em castidade, as pessoas olham, né, para o não ato sexual, ou seja, não estou fazendo sexo, então sou alguém casto. Não, casto é realmente aquele que faz a transmutação sexual. Aí que é importante pontuar, assim, que as pessoas olham, eu sou um celibatário, ou seja, eu não faço sexo e fico com a energia. Essa energia, quando ela é guardada e não se tem um objetivo,
No sentido que às vezes as pessoas realmente precisam fazer uma pausa magnética, como a gente fala, que tudo bem. Mas quando não se tem um parceiro ou uma parceira, isso tendencia a fazer com que a pessoa, ou os pensamentos lá dentro, façam com que a pessoa ela se perca nesse caminho da sexualidade. Então começa a transbordar, vamos dizer, essa energia de alguma forma e né, a pessoa acaba buscando aí caminhos alternativos, né, para dispensar essa energia. Seja sobre né, uma situação de um sonho, que é uma poluição noturna, né, ou qualquer outro caso. E também, né, é importante colocar que essa energia, ela só é gerada a partir de uma conexão entre ali a vagina e o falo. Então não é de outras formas, porque de outras formas essa energia não é gerada. Então é importante destacar isso aqui, né? Porque as pessoas às vezes, vou fazer sexo anal. Não, não funciona. Fazer sexo oral, não, não funciona. É tão somente ali falo útero, que daí é gerada essa energia, né? Que é essa transformação. Porque por mais que pareça isso estranho aos olhos de quem possa estar estudando, se nós analisarmos um contexto da eletricidade, ela só vai funcionar, algo só vai funcionar a partir da conexão masculino-feminino por vias idôneas. Né? Qualquer coisa diferente disso não vai ter um funcionamento, vai ter um curto-circuito, algo assim. Então, até a própria lógica da natureza traz isso para nós. Sim, é só observar na natureza, ela traz, né, todo o restício dos casais, toda a questão de como que se propaga toda essa questão de reprodução na natura. Ela precisa dos dois elementos, né, dos dois casos masculino e feminino, e toda essa questão ela volta para nós e a gente começa a analisar a nossa natureza interna. Não tem como fazer de outra forma. E a nossa máquina ela tem uma preparação, ela é um instrumento, como a Aracides falou, um corpo que a gente ganhou para se fazer um trabalho, a partir dele chegar à questão espiritual. Então, se tem toda a questão dessa conexão, aonde faz essa conexão, de onde viemos, né? Homem e mulher, né? Vieram do sexo, vieram de um útero, vieram de um falo, e é por lá que tem a volta. Qualquer outra via que saia fora desse contexto, como o Aracides citou e o Lincoln, não tem um fundamento, porque está buscando vias alternativas que vão levar a um lugar alguma. Inclusive, até pegando um olhar que é bem interessante, que é o próprio liga e desliga, né, dos equipamentos eletrônicos ou né, qualquer outro que traga esse símbolo, que dentro de uma natureza ali a gente já percebe esse masculino e feminino. Claro que eu sei que dentro das normas aí de quem criou isso, eles olham como um e zero. Mas a gente sabe que mesmo sendo um e zero, né, esse olhar é de um positivo e negativo. Onde se deixar só um, não funciona. Então tem que ter aí essa ligação, né, para que realmente o equipamento funcione, porque gera energia. Exato, é porque se olhar nas lâmpadas que estão iluminando aqui, elas precisam da positivo e negativo, com essa resistência, né, corrente, tensão para dar e gerar essa luz. Dentro da força motriz de indução de motor, também precisa desses dois polos fazendo esse giro. Tudo que você vai vendo dentro da questão energética, da física, ela precisa ter esse movimento para se gerar algo. E não seria o contrário, nós, como humanos, né, fazer de forma diferente isso. Que é uma repetição e é uma réplica perfeita que a gente começa a captar quando em auto-observação estamos, né? Interessante que aqui nesse episódio a gente é, trouxe a importância realmente da prática, né? Não tem como fazer ou falar de transmutação sem realmente se você não faz. Então é a única forma. Não adianta a gente ficar só nos estudos ou só em livros, né? Realmente tem que partir para essa prática. Sim. E é algo, né, como nós já falamos, que é algo velado, mas no entanto velado, né, para quem não busca, ou seja, quem não quer obter aí um conhecimento mais aprofundado em relação à parte principalmente espiritual, e não tem outro caminho. A Bíblia em si, ou qualquer outro livro sagrado, eles trazem esse ensinamento, e claro, não de uma forma explícita, né, como a gente já sabe.
A gente vai tratar em outros momentos em relação a isso, né, porque as pessoas percebam que tudo isso está documentado, só que de uma forma diferente, né, em parábolas, por exemplo. Então, agradeço a vocês por mais esse episódio. Por aqui, a gente finaliza. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Paz Inverencial e até breve. Paz reverencial e até breve. Paz inverencial, até breve. Paz inverencial e até breve.